Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glória a Deus. Hoje falar um pouquinho. Eu acredito que de todas as ferramentas que o Senhor nos dá, o dom da fala, ele é o mais importante. Estamos num tempo que podemos aprimorar esse dom, levando conhecimento dos quatro cantos do mundo, sem fronteiras, e ao mesmo tempo se torna perigoso, porque existe a questão manipulada, existe os fermentos, as meias-verdades e inconstâncias, entre tantas coisas advinda do ser humano, né? A palavra do Senhor ela é preciosa, ela precisa ser pregada, e todas as pessoas que tiverem o Espírito Santo precisa contribuir com o reino, né? Porque quem capacita é Deus, basta que a gente tenha zelo, temor e sempre a mentalidade voltada aberta, né? Para o conhecimento. Então, o dom da fala. Então, hoje eu vou falar de uma mensagem aqui que ela não é muito explorada e é a palavra-chave que determina as coisas no que diz respeito a profecias que antecede a vinda de Yeshua, profecias que coloca em questão a salvação, né? Quem realmente é salvo, quem não é. Eu vou tentar trazer aqui algumas mensagens para encaixar, porque o dom da fala, a Bíblia, o Evangelho vai explorar muito essa questão da fala, né? Eu vou ler aqui algumas mensagens e para intercalar em Daniel, tá? Então, se vocês quiserem acompanhar aí, Daniel 12, último capítulo de Daniel. Daniel, ele foi um jovem, entre outros, escolhido para estar ali nesse império, um império muito peculiar, né? Porque se sabe que a Babilônia, ela até hoje as pessoas costumam colocar as cidades, né, como a Babilônia, pela referência do que foi a Babilônia, né? Estudando a história, eu não vou colocar isso aqui, é mais voltado para uma observação feita onde ninguém, absolutamente ninguém, poderia negar a vinda de Yeshua, o propósito do Senhor para a salvação. Porque Daniel está bem antes, né? Bem antes de Yeshua. Bem antes de 666 antes de Cristo. Tinha quase 2000 anos esse império. Porém, o tempo ali em que Daniel está é de 539 a 626 antes de Yeshua, antes de Cristo, que a história é datada antes e depois do Salvador, né? Esse império, na sua totalidade, ele durou aí de 2154 a 2335 antes de Yeshua. Então tem muita história, né? Inclusive as ruínas ainda estão lá. Hoje nós encontramos com facilidade fotos, imagens desse império que foi um império forte. Foi um império acadiano. A antiga área era cultural, estatal, de língua acadiana, localizada na região centro-sul da Mesopotâmia, atual Iraque hoje, né? Até hoje essa região ela faz história.
Tem o caso de Saddam Hussein, que ficou um tempo lá, né, nas ruínas. Então, é um lugar histórico que tem um peso na história aí, espiritual e cultural, porque se sabe que um tempo muito longe do tempo moderno, que hoje nós consideramos o tempo moderno, né, da ciência, já era uma cidade muito bem estruturada, né? E Daniel é um personagem. Daniel está aqui para fazer a diferença. E aqui em Daniel 12, eu vou ler versos 1 e 2, que diz: naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Então aqui é lançada uma profecia que seria compreendida no tempo do Senhor Salvador Yeshua. Porque a própria palavra vai dizer, em Lucas 22, que tudo testificava de Yeshua. Ele fala ali para os homens no caminho de Emaús, a passagem que eu sempre coloco aqui, que de Moisés até então, até Malaquias, se entende, constava-se a respeito dele. Eram palavras fazendo menção de um propósito do Senhor, de resgate, de propósito de salvação no Filho. E se cumpriu. Aí aqui em Apocalipse, e aqui está falando de juízo, está falando de... colocando assim, englobando o que está no Evangelho, está falando da nova aliança, está falando da redenção, de salvação. Em Apocalipse 20, Apocalipse 20, versos 12, diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E aí fala, né, que o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. E é importante frisar aqui que toda ação, ela é advinda, né, de uma reação. E a ação, geralmente, por isso que eu falei que é preciso intercalar aí, ela vem através da fala, né? As pessoas se comunicam, a maior forma de comunicar é através da fala, né? Então veja que em Apocalipse, um livro revelado, não é um livro de mistério, é um livro de revelação, porque está trazendo a consciência da gente e ao nosso conhecimento o que já tinha sido escrito. Então Daniel, ele é um personagem central aqui para que ninguém fale que o tempo da vinda do Mashiach, né, do Salvador Yeshua, não aconteceu. Já aconteceu, porque o Senhor ressuscitado, já na glória, ele dá visões a João, falando desses personagens redimidos que teriam e terão o nome escrito no livro da vida. Da necessidade do julgamento para aqueles, como está escrito em Daniel, que não morreram em Yeshua, que serão, por conta do que fizeram, se auto-justificaram, perderam, não quiseram a oportunidade da redenção, porque exige um tratamento
de consciência. É o Senhor que examina. Tem uma palavra que fala que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, porque o Senhor conhece a intenção do homem, a intenção do ser humano. É o Senhor que faz, é o Senhor que examina os nossos corações, as nossas intenções. E aí então ocorre algo no mundo espiritual tremendo, que é o nosso nome ser escrito no livro da vida. Percebam que é tão extraordinária essa mensagem, que aqui a palavra do Senhor não dá garantias de salvação. Porque desceu as águas. Tudo isso é um passo feito aqui para a igreja, que são pessoas convertidas, mas não depende de um batismo nas águas. Sem consciência é apenas a remoção da sujeira do corpo. Com uma boa consciência de que a partir do momento que você está fazendo esse ato de renúncia ao pecado, entendendo que você vai se tornar uma nova criação, não pelo banho, mas por uma nova consciência, então esse batismo vai ser interessante. Tudo depende da consciência, que é o que eu tenho colocado no canal. Aí o que acontece? A salvação ela não está assegurada a análise feita pelos homens que têm cargos ministeriais. E hoje sabemos, né, nós somos crianças, sabemos que os cargos ministeriais, eles são elaborados com o objetivo de rendimento de lucro, de poder, de manipulação. Tem toda uma questão aí envolvida que é macabro, porque é uma guerra do espírito com a carne, é uma guerra da luz com as trevas, por algo extraordinário. Por isso o reino foi entregue, né, nas mãos daqueles que se colocam inimigos e são tão astutos, porque fazem a obra do negacionismo. E eu teria que abordar muitas mensagens para clarear bem isso, mas é o que eu tenho sempre colocado no canal, porque não trata somente de arquitetação humana, da mente humana, das ideias, das ideologias humanas. Se trata de algo espiritual, mas é advindo de um requerimento, requerer poder, status, fama, né? E nisso daí, muito sai perdendo. Então a luta espiritual, ela é ferrenha, ela é terrível. Quem já entendeu isso e ouviu aquela mensagem, sai dela, povo meu, né? Está escrito em Apocalipse, sai dela, povo meu. Para que a gente não se contamine com as mesmas práticas. Quando a gente vai se aprofundando no conhecimento da palavra e permitindo que o Espírito Santo vai fazendo o processo da compreensão do discernimento em nós, a gente vai entendendo tudo muito às claras. É assustador? Eu digo que não, por conta de não assim, né, na questão de ficar, puxa vida, que coisa terrível, tô com medo, tô, né, em pânico. Não, porque do mesmo modo vamos compreendendo a grandeza do Senhor, que está em tudo. O Senhor, ele protege o seu povo de fato. Aqui eu li a mensagem proposital. Daniel se levanta em prol do seu povo para proteger. E isso já está acontecendo. Só que nossos olhos não são abertos para a gente poder contemplar o agir do Senhor, o agir da luz a nosso favor. E também a questão do contrário, das trevas. Os nossos olhos não são abertos. A quem o Senhor permite ter visões. Mas o Senhor nos dá o discernimento como que essas grandes trevas agem. Ela age no negacionismo, negando o Criador de todas as coisas, negando o poder do Senhor, a onisciência,
negando o propósito de redenção para resgate de vidas e tratamento de pessoas na consciência. Então foi elaborado vários meios, e o maior da capacitação humana que se usa é a fala. Isso é muito interessante, porque se a gente não se atentar em relação a isso, as pessoas correm o risco de mergulhar aí, né, numa inconstância terrível. E tem um ponto muito interessante, que quando você, eu espero que não, né, aqui os irmãos não, mas caso perceba que isso, né, tá acontecendo, então é preciso atentar-se, fazer, opa, né, deixa eu ver aqui se eu anotei aqui, peraí, deixa eu ver aqui, é para Mateus, que é a questão, gente, da inconstância na fala. Quando as pessoas, elas não vigiam na fala, elas contribuem para o reino das trevas, né? E o Senhor quer nos tornar sábios, justamente para que a gente faça o que Ele nos pediu, que é condenar as obras infrutíferas, né? Não de repente se encontrar nessas inconstâncias. Eu vou parar aqui um pouquinho, eu já volto, tá? Que eu vou procurar aqui a mensagem, que eu não anotei. Então, pessoal, Tiago 3:10. Eu vou ler a partir do versos 9, diz: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Bem claro, né? Mas o que chama a atenção, essa mensagem, é que está se tratando de pessoas que até se colocam como religiosas. Professam fé e acreditam que estão no caminho de fé correto, que vão ser, né, fazer parte desse povo aí que vai estar com o nome escrito no livro da vida. Porque a fé se tem, né, a fé superficial em coisas, divindades e tudo mais. Mas a fé que nos qualifica servos do Altíssimo, justificados em Yeshua, ela não pode ser superficial, né? Não pode haver inconstância. Como é que a gente fala que adora a Deus, ama a Deus, serve a Deus, mas aí vai professar palavras de maldição, proferir ou até amaldiçoar pessoas? Sendo que os dois maiores mandamentos, que engloba todos, caracteriza, né, alguém que está obedecendo os dois. Não é só amar ao Criador acima de tudo, é amar o seu semelhante como a si próprio. E o amor, esse amor fraternal, ele vem da ideia de que não desejamos mal a ninguém. Se você não deseja mal a você, você não vai desejar mal aos outros, né? Então, é perigoso, porque com a fala, com a língua, né? Com a língua bendizemos ao Senhor. Mas como é que podemos, da mesma boca, proceder bênção e maldição, quando se refere à questão do próximo, né? E como é que as pessoas, de forma até muito sutil, amaldiçoam? Elas amaldiçoam tanto em pensamento como verbalizam.
mas elas amaldiçoam de diversas maneiras, inclusive professando, falando palavras não verdadeiras. Nisso vai levar aqueles que o ouvem a um direcionamento errado, né? Direcionamento de conduta cristã ou de fé cristã errada. Vão estar entendendo, né, as coisas erradas quando diz respeito à fé, quando diz respeito à salvação, porque é um alvo a ser alcançado, né? O apóstolo Paulo coloca essa questão, nosso alvo é Cristo, a gente tem que estar voltado para todo o ensinamento adequado, bíblico, né? Para a gente ter uma construção de fé segura, para não se encontrar aí na inconstância. Então, Tiago 3, ele é bem claro, né? E aqui a preocupação é, não se encontre nessa inconstância, nessa divisão de conduta ou de mente, né? Já que em Mateus 12, 37, Mateus 12, 37, vou ler o 36 também, diz: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Ou seja, aqui é uma sentença, gente. Para quem é curioso aí, né? Para quem é adepto à questão das leis. Mas todo ser vivente da terra precisa conhecer seus direitos, mesmo que seja pouco, mas tem que conhecer seus direitos. Querendo ou não, pode se encontrar numa situação aí de tribunal, né? Tanto para ser julgado ou como para ser testemunha. Então, o que acontece dentro de um tribunal, né? Ninguém vai para lá achando que é brincadeira. O negócio é sério, é um compromisso e é um chamado que não pode ser negado, né? A pessoa tem que ir, tem que comparecer. Nesse dia do juízo, também. E a palavra aqui, ela é como se esmiuçasse, né? Detalhasse claramente as consequências do falar, né? E eu espero que vocês estejam atentos, porque nós estamos num tempo onde isso é muito comum. As pessoas simplesmente vão lá e falam. Eu mesmo acompanho irmãos, irmãs, pessoas diferentes, porque Deus é Deus, né? E elas colocam, elas são pessoas criadoras de conteúdos, nem vou dizer que são criadoras de conteúdos, né? Eu acredito que não, elas não se aplicam a isso. Assim como eu, não estou aqui criando conteúdo, eu estou me expondo. Então, assim como irmãos e irmãs se expõem nas suas plataformas para falar algo, né, maravilhoso, que são palavras de bênçãos. São palavras que, para chamar a atenção, para as pessoas ficarem cautelosas, né? São pessoas que têm o agir do Espírito Santo na vida delas. Aí elas falam com autoridade, conhecimento, e assim o corpo ele vai sendo edificado, né? Hoje nas plataformas. Para quem compreende dessa maneira, eu vejo assim, é importante discernir o que passa, né? Da questão do padrão bíblico, o que é só palavra de homem, né? Porque se não está de acordo com o que diz a palavra do Senhor, é apenas palavras levadas ao vento, né? Mas o Senhor usa porque essas pessoas, elas têm conhecimento bíblico. Elas não falam por falar. Elas exortam, ou elas edificam, ou elas abençoam de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor. Então isso não é lançar a palavra de maldição, é lançar a palavra de conhecimento e poder. E tem aqueles que não têm sabedoria, né? Que abrem a boca e falam muita coisa que serão julgados.
né? Isso é seríssimo. Eu estou colocando essa questão aqui porque nós estamos vivendo isso. Eu acredito que esse é o ápice da geração para o fim. E que não fique confuso, eu li Daniel 12 falando a respeito desse dia, e eu acredito que já está acontecendo, da necessidade do querubim se levantar em favor dos seus. E aqui, esse povo, depois de Yeshua, são todas as pessoas justificadas nele. Então ele garantiu, tem muitas mensagens no Evangelho. O Senhor garante proteção. E o Senhor fala, não temas. Todo o tempo, né? De Gênesis a Apocalipse. Não temas. E aí eu trouxe um pouco a respeito de Daniel, porque Daniel está num tempo muito distante do cumprimento da vinda do Redentor. E ali ele já coloca a mensagem confirmada em Apocalipse, que foi o que eu li, Apocalipse 20. Que fala da mesma coisa, né? Do livro da vida. Então nós devemos nos atentar e estar com o nosso nome escrito no livro da vida, né? Esse é o mais importante registro. E esse registro ele precisa ser alcançado, ele precisa ser conquistado. A salvação é por fé, de fato, mas depende muito, porém, vou colocar aqui o porém, não mais, porém, quando a pessoa é salva, quando se entende que ela tem fé suficiente para se considerar salvo, a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso, eu acredito, será colocado no dia desse juízo. Porque muitas pessoas podem dizer, ué, mas não era só crer no Senhor? A salvação não era só por fé? Espera aí. De onde que veio a sua fé? A sua fé lhe trouxe a consciência da renúncia e da obediência? Da renúncia sobre tudo aquilo que viria sobre a humanidade para corrompê-la? Você teve conhecimento para se colocar de acordo como membro do meu corpo, no caso Yeshua, né? Você teve clareza de como que essa fé é construída? Porque o único que examina e sabe qual desses é escrito aqui no livro da vida, porque é espiritual, não se trata de ação humana, mas está acima de nós, é o Senhor. Então quem examina é Ele. Então ninguém vai poder questionar isso, né? E infelizmente, por conta da dificuldade das pessoas buscarem, né, estar atenta a respeito do que diz a palavra do Senhor, elas estão colocando ali, né, o tempo que poderia ser construído, o conhecimento profundo da palavra, colocando o tempo dela na mão de homens, né? Só que a responsabilidade é individual. Romanos 12 vai dizer, rogo-lhes, pois, irmãos, que vocês lhes ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Então, não adianta, não é uma fé superficial, é uma fé compromissada pelo entendimento da palavra do Senhor, que é uma só, e que é gerada em nós uma consciência espiritual que nos torna capazes de lutar, guerrear com o Espírito contra todas essas mentiras, essas meias verdades, né? Contra esses ensinamentos de tolos, quando na verdade parece ser tão sábios, inteligentes pelo olhar dos homens, mas são ensinamentos de tolos, porque se não atribui a Yeshua que já veio todas as coisas, é ensinamento de tolo. Então, gente, vamos ser sinceros aqui, né? Eu, pelo menos, fico ali um tempinho assistindo algumas coisas, vejo muitas postagens interessantes de pessoas iluminadas, e dou glórias ao Senhor por isso, pela vida delas, mas tem muita futilidade.
Então a gente ficar tempo e tempo da nossa vida, ou que seja 1 hora do que resta do dia depois do trabalho, para se alimentar de futilidade, é como se o subconsciente dissesse: eu sou eterno aqui nessa terra, eu nunca vou morrer. Mas a palavra diz: prepara-te para encontrar com o Senhor, o teu Deus. As pessoas precisam levar a sério a vida espiritual, tá? Então, eu fico muito tranquila em colocar essa mensagem, porque eu sei do teor dela, o qual ela é importante. Então, o dom da fala, o professar, né? O falar, o usar a voz, não é de qualquer jeito. É com responsabilidade, porque vai nos trazer lá na frente uma sentença que seja, né, de absolvidos, de